Jovem revela segredos surpreendentes sobre sua mãe biológica que transformará sua vida. Clara sempre acreditou que seu mundo era estável, feito de pinceladas sutis e cores vibrantes na tela de sua vida. Mas essa ilusão desmoronaria em um instante. Certa manhã, enquanto remexia em uma velha caixa de lembranças no sótão, seus dedos esbarraram em uma carta desgastada e amarelada. O papel tinha mais de uma década, mas a escrita era inconfundível. Era da sua mãe adotiva. O coração de Clara disparou. O que aquele legado escondia? Ela abriu a carta, nervosa, e as palavras dançaram na sua frente como se tivessem ganhado vida. Querida Clara, se você está lendo isto, talvez a verdade tenha chegado até você. À medida que desfolhava aquele pedaço de papel, seu peito apertava. Cada frase revelava um eco sombrio de segredos que sua família adotiva cuidadosamente entendeu esconder. Seu estômago virou quando leu sobre sua mãe biológica, uma artista famosa, repleta de escândalos e controvérsias. As manchetes que ela viu em revistas sobre a artista problemática começavam a fazer sentido. Aquela mulher que vendia insetos em um quadro ou que se envolvia em brigas com críticos de arte não era apenas uma celebridade distante. Era sua mãe. Desesperada, Clara sentiu-se em um labirinto. A artista, que estava prestes a ter sua grande chance na galeria da cidade, agora era uma figura com a qual todos queriam se conectar. Telejornais, blogs de celebridades e redes sociais não paravam de falar sobre a filha da artista. Seu sonho estava ao seu alcance, mas a sombra de uma fama que não era sua quase a engolia. As expectativas eram esmagadoras. As pessoas não viam Clara como uma artista em ascensão, mas como uma curiosidade. O mundo estava mais interessado em sua história familiar do que na sua arte. E como se não bastasse, uma figura de seu passado reaparecia. Alex, um amigo de infância, agora jornalista. Ele a procurava para contar mais sobre sua mãe biológica, prometendo verdade e escândalos que iriam definitivamente explodir sua vida em pedaços. Mas Clara hesitava. O que mais seria revelado? Até onde iria para enfrentar essa nova realidade? O rosto de Alex, ansioso e determinado, não lhe dava paz. Clara, você precisa saber a verdade, ele insistia. Mas cada palavra dele era como uma lâmina. O que ele sabia que ela não sabia? A pressão crescia, cada dia sendo um mosaico de emoção e confusão. O que ela realmente queria? Ser a artista que sempre sonhou enfrentar uma rede de segredos que poderia destruir tudo. E então, em uma manhã chuvosa, Clara decidiu ir em busca de respostas, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Mas logo, a busca pela verdade se tornaria uma corrida contra a própria vida. Comentários maldosos começaram a surgir nas redes sociais. A arte que ela amava estava se transformando em um circo. Clara sentiu um nó na garganta. Será que conseguiria suportar a pressão? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. A decisão de confrontar os segredos de sua mãe biológica pesava sobre seus ombros. Mas havia algo mais, algo que ela não podia ignorar. Enquanto olhava pela janela da sala, a chuva caía forte, como se o céu estivesse lamentando o que estava para acontecer. Ela respirou fundo e decidiu que precisava descobrir a verdade. Pegou o celular e ligou para Alex. A voz dele soou nervosa do outro lado. Clara, encontrei algo que você precisa saber. É urgente. O coração dela disparou. O que é? O que você descobriu sobre minha mãe? A expectativa fazia seu corpo tremer. Não podemos falar ao telefone. Vamos nos encontrar. É sobre os seus verdadeiros pais. A gravidade na voz de Alex fez Clara sentir um frio na barriga. O que mais ela poderia descobrir? Quem ela realmente era? Eles marcaram de se encontrar em um café, perto da galeria onde Clara sonhava expor suas obras. Quando ela chegou, Alex estava sentado numa mesa, o olhar fixo no chão. Ele parecia mais pálido do que o normal, como se uma sombra estivesse lhe seguindo. Clara, você precisa se preparar para o que vou te contar. Isso pode mudar tudo. A preocupação em seu olhar parecia profunda. Ela se sentou rápida, seu coração batendo como um tambor. O quê? O que aconteceu? Eu encontrei sua mãe biológica. Na verdade, eu conversei com alguém que conhece-a. História dela muito bem. As palavras saíram apressadas, como se ele quisesse esconder o impacto do que ia dizer. A sua mãe adotiva não é quem você pensa. Clara franziu a testa. Do que você está falando? Ela sempre cuidou de mim. Sim, mas a verdade é que sua mãe adotiva não te adotou simplesmente. Ela é sua tia e sua mãe biológica? Bem, ela não é quem você imagina. As palavras de Alex cortaram o ar como uma faca. A cabeça de Clara girou. O que você quer dizer com isso? Alex hesitou e isso a fez sentir um nó crescente no estômago. Na verdade, Clara, sua mãe biológica, ela é a mulher que você conhecia quando criança. A artista que você admirava. Mas tem mais. Ela não estava apenas criando arte. Muitos dizem que ela fazia. Isso para se esconder de algo que a perseguia. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela sempre olhou para aquela mulher como uma ídola. Como isso era possível? O que está acontecendo? Como isso pode ser verdade? Sua voz tremia, misturando dor e confusão. A sala do café parecia mais estreita. O barulho de xícaras e conversas se tornou um eco distante. Alex continuou, as palavras saindo em um fluxo rápido. As pessoas não falavam apenas sobre os escândalos dela. Estavam mais preocupadas com um colar que ela sempre usava. Dizem que trazia uma maldição e todos que tentaram se aproximar dela acabaram se afastando por razões estranhas. Um calafrio subiu pela espinha de Clara. Maldição? Que tipo de maldição? Não se sabe ao certo, mas a última vez que ela foi vista diretamente foi por um amigo que disse que ela contava histórias de sombras que a seguiam, sempre fugindo. Alex olhou diretamente nos olhos dela. Clara, eu acho que você precisa saber a verdade. Sua vida pode estar em perigo. E os segredos não são apenas sobre a sua mãe, mas também sobre você. O coração de Clara disparou. Uma sensação de desespero tomou conta dela. Perigo? Como assim? E nesse momento, alguém na porta do café gritou: Clara, você precisa ir agora! A voz era familiar.
Mas as palavras carregavam um aviso que ela nunca tinha imaginado. Os olhos de todos na sala se voltaram para ela, expressões de choque e curiosidade misturadas. O medo tomou conta dela. O que isso significava? O que mais estava por vir? Clara sentiu que a vida que ela conhecia se desmoronava na sua frente, deixando apenas um mar de incertezas. E enquanto os murmúrios aumentavam, sua mente começou a correr. Ela precisava de respostas, mas o que mais poderia descobrir? A vida dela ia mudar para sempre, e tudo isso era apenas o começo. A atmosfera pesada do café ficou tensa e em suspense. Todos os olhares se voltaram para Clara, um misto de choque e curiosidade estampados nos rostos. O coração dela batia rápido, como se quisesse sair pela boca. Com um gesto nervoso, Alex tentava chamar sua atenção, mas o mundo ao redor parecia ter se tornado um borrão. Clara, você precisa ir agora! A voz que veio da entrada soou conhecida e um frio percorreu a espinha dela. Era Ana, sua mãe adotiva, mas há algo no jeito dela que mudou. O olhar estava alterado, um desespero que não era comum. Clara se levantou instintivamente. O que está acontecendo, Ana? A urgência na voz dela fez ecoar uma nota de inquietação na sala. Ana avançou, passando por mesas, suas mãos tremendo levemente. Você não pode ficar aqui. É perigoso. Ela olhou para Alex, um flash de reconhecimento nos olhos. Mas Clara não perdeu essa troca. O que ela não estava dizendo? Perigoso? Como assim? Eu preciso saber o que está acontecendo. Clara gritou, sentindo a pressão. Vamos para casa. Eu explico tudo, por favor, Ana pediu, a voz quase implorando. Clara hesitou, na mente um furacão de perguntas. Mas o olhar dela se encontrou com o de Alex, e ela viu algo ali, uma verdade inesperada. Não posso ir com você sem saber a verdade, Ana. As palavras saíram de sua boca, firmes, mas a dúvida começou a se enraizar. E, se o que ele falou for verdade, se você não é apenas uma artista, mas mais... Alex disse, sem conseguir segurar a urgência. O silêncio momentâneo foi quebrado por murmúrios da multidão. As palavras de Alex pairavam no ar, pesada como chumbo. Ana respirou fundo, mas não disse nada. E se você realmente nos conhecesse? Clara perguntou, cada sílaba ecoando em seu coração. O que mais você esconde de mim? Nesse instante, Ana pareceu hesitar. Clara sentiu que as peças estavam se encaixando, mas não do jeito que sempre imaginou. Nem tudo é o que parece, Clara. A voz de Ana tremia e Clara se aproximou, o medo gerando uma tempestade dentro dela. E então, de repente, Ana começou a chorar. O choro não era sutil, era como um rio transbordando. Clara, eu sou a razão pela qual você nunca conheceu sua mãe biológica. Sua mãe adotiva, ela não está mais por aqui. As palavras cortaram o ar. Uma lâmina invisível atravessou o coração dela. O que quer dizer com isso? A voz de Clara falhou ao sair. O shot a empurrou para frente. Não podia ser verdade. A sua mãe biológica, ela não era só uma artista. Ela fez algo terrível e fugiu para proteger você. Seus verdadeiros pais, eles estão envolvidos em algo que envolve a arte de um modo que você não imagina. Ana não parava de olhar nos olhos dela. O desespero evidente. Os murmúrios ao redor aumentaram. Clara ficou paralisada, uma tempestade de emoções. Como você sabe disso? Ela se sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Ana,
levantou as mãos. Eu não devia ter escondido isso de você. Eu estava tentando te proteger. Mas agora, com tudo isso vindo à tona, se você não for logo, pode ser tarde demais. Uma brecha na conversa fez Clara ouvir uma sirene ao longe. Um barulho crescente. O que estava acontecendo? Era como se o tempo tivesse desacelerado, enquanto sua respiração se tornava mais rápida. Você precisa decidir agora. Você quer saber a verdade? Ou prefira ficar onde está e viver com as mentiras? Ana perguntou, desesperada. Clara olhou para Alex, depois para Ana, e seu cérebro girou. O que quer que fosse a verdade, estava prestes a estourar de volta em sua vida, puxando-a para um abismo que ela não tinha certeza se poderia enfrentar. Mas naquele momento, tudo o que ela sabia estava desmoronando. Clara, escolha! Alex gritou. E o medo em sua voz fez a tensão aumentar. Clara piscou, a realidade distorcendo-se diante dela. O que ela realmente escolheria? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava, mas o caminho não parecia claro. A sirene se aproximava. Algo dentro dela começou a gritar, mas Clara não sabia se era medo ou liberdade. Ela precisava de um momento para respirar e decidiu que a verdade, não importasse quão aterradora, precisava ser revelada. Então o que faço agora? Ela sussurrou, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Clara sentiu o peso da decisão sobre seus ombros, enquanto a sirene se aproximava, o som cortando o ar como uma faca. A mesa do café parecia desmoronar ao seu redor. As vozes das pessoas se tornando murmúrios distantes. Ela olhou para Ana, desesperada por uma resposta, que não parecia vir. O olhar de sua mãe adotiva estava cheio de angústia, como se ela soubesse que o tempo estava se esgotando. Você precisa decidir, Clara. Pode ser perigoso ficar aqui, disse Ana, a voz tremendo de preocupação. Clara sentiu um nó na garganta. O coração batia acelerado, e a verdade, qualquer que fosse, parecia se esconder atrás de uma cortina densa de incertezas. Eu não vou embora sem saber, gritou Clara, a frustração escorrendo por cada palavra. Alex, naquele momento, pareceu ganhar coragem. Clara, talvez devêssemos ouvir sua mãe. Se a sua biológica está envolvida em algo perigoso, você precisa entender toda a situação. A urgência na voz de Alex trouxe um frio na barriga de Clara. O que mais estava por vir? Ana olhou para Clara com um desespero que ela nunca tinha visto. Antes, eu não queria que você soubesse desse jeito, mas a situação é crítica. Eles estão vindo atrás de você e também da sua mãe. Você não pode ficar exposta. As palavras de Ana reverberaram na mente de Clara como um eco. Quem está vindo atrás de mim? Por que você nunca me contou isso antes? Mas antes que Ana pudesse responder, uma sombra passou pela porta do café. Clara virou-se e, para seu horror, viu uma figura conhecida. Rafael, um velho amigo da família. Estava ali, com o olhar fixo em Clara, cheio de um pavor que a fez sentir um calafrio. Clara, você precisa sair agora! Ele parecia mais pálido do que nunca, sua voz quase abafada pela turbulência do ambiente. Rafael! O que você está fazendo aqui? Clara lhe perguntou, ainda em choque. Ele aproximou-se com dificuldade, os olhos olhando furtivamente para os lados. Não temos muito tempo. É sobre a sua mãe e sobre o que você não sabe. Eles estão atrás dela porque... A voz dele falhou e um novo grito abafado refreou as palavras.
Ana interrompeu, sua expressão mudando de pavor para determinação. Não, não é hora. É melhor você não saber, Rafael. Mas era tarde. Os murmúrios na sala aumentaram e as pessoas começaram a se agitar. Clara precisava saber. É sobre um colar, Clara. O colar que sua mãe usava. Ele é muito mais do que apenas uma peça de arte. Conta-se que ele guarda um segredo que pode destruir vidas. E a sua está no meio disso. As palavras de Rafael caíram como um soco em seu estômago. Clara piscou, confusa. O que ele estava dizendo? Segredo? Que tipo de segredo? Clara não conseguia acreditar. Ela sempre achou que a arte que sua mãe biológica fazia era apenas expressão. Algo mais profundo estava em jogo. E então, de repente, uma explosão de luz no exterior chamou a atenção de todos. A porta do café se abriu com um estrondo e entrou um grupo de pessoas com um olhar determinado. Clara, você precisa vir conosco! Uma mulher à frente gritou, sua voz autoritária ecoando pelo lugar. A multidão começou a murmurar, as expressões rápidas se tornando uma combinação de medo e curiosidade. Do que vocês estão falando? Clara gritou, agora se sentindo como se estivesse no centro de um furacão. Ana colocou as mãos nos ombros de Clara. Seu olhar desesperado disse tudo o que palavras não conseguiam. Clara, não! Eles não são quem você pensa que são! Mas já era tarde! Clara, tomada pela adrenalina e confusão, trocou olhares com Rafael e Alex. Uma mistura de chamas e incerteza. O que estava acontecendo? A verdade estava mais perto, mas tão distante ao mesmo tempo. A mulher à frente estendeu a mão. Clara, sua mãe está em perigo! Você e ela têm que ir agora! A urgência em seu tom fez a cabeça de Clara girar. Como isso pôde ficar tão fora de controle tão rapidamente? E naquele momento, Clara sentiu uma fissura no seu mundo. O que ela achava que sabia era apenas a superfície de um abismo muito mais profundo. O que mais não sei? Clara gritou, a voz ecoando como um grito por respostas. A mulher suspirou, um minuto de hesitação interrompendo a lufada de ar. Tudo o que você nunca sonhou. Saber! E assim, Clara ficou ali, no limiar de uma decisão que poderia mudar tudo. Enquanto as vozes ao redor se confundiam em um turbilhão de caos, um pensamento a atravessou. A verdade não era apenas sombria, era letal. E a história que ela sempre conheceu estava prestes a se desdobrar em algo muito maior do que qualquer uma de suas pinturas. Clara estava ali, no limiar de uma tempestade. A mulher à frente, com a urgência em sua voz, parecia carregar o peso do mundo. Clara, você precisa vir conosco. Mas antes que ela pudesse decidir, o caos irrompeu. Um estrondo ecoou e as janelas do café vibraram. Pessoas gritaram e se agitaram. Clara! Ana gritou, seus olhos cheios de pavor. Precisamos sair agora! O desespero da mãe adotiva acentuava a confusão. Clara ainda estava em choque. A verdade começou a se desdobrar como um filme em sua mente. A mãe biológica, quem é ela realmente? O que mais você escondeu de mim? Outra explosão e Clara virou-se para a entrada, onde a mulher, agora mais próxima, estava visivelmente inquieta. A sua mãe, ela não podia ter ficado longe por tanto tempo. Esses anos todos foram um jogo. Um jogo. O coração de Clara disparou. Que jogo, exatamente? Ela se sentia como se estivesse se afundando. Que alma você conhecia? Clara? A pessoa que admirava era apenas uma máscara.
As palavras soaram como um eco, a sala cheia de espectadores paralisados. Os murmúrios aumentaram. O pânico começava a espalhar-se como um incêndio em palha seca. Você não está falando da minha mãe, está? Clara começou a perceber que algo sombrio se escondia. Por trás das premonições, a mulher à sua frente respirou fundo. Ela não fugiu. Ela foi forçada a deixar você. Ana, tremendo, olhou para a mulher, uma sombra de desespero passando por seu rosto. Pare com isso. Não é hora para dramatizações. Mas é, Ana, o que você não explicou. O pânico na voz da mulher ecoou em Clara. O café estava cheio de tensão. As conversas diminuíram. Olhares se cruzavam. Precisamos fazer você lembrar, Clara. A realidade não é o que você acha. Naquele instantinho que pareceu durar uma eternidade, a porta do café se abriu novamente e uma figura familiar surgiu. Era Rafael, e aos seus pés o que parecia ser um objeto que brilhava sob a luz. Clara franziu a testa. A cena diante dela estava girando. Clara, vem cá! Ele apontou enquanto caminhava. Mas tudo parecia tão irreal. O ambiente transformou-se por um momento em estrondo e sombra. A figura com o olhar ansioso de Rafael não estava errada. Algo muito sério estava prestes a acontecer. Rafael! Clara gritou. Os gritos de ansiedade dissipando as últimas migalhas de calma que tinha. E então ele levantou o objeto. A luz refletiu diretamente nos olhos de Clara, fazendo com que ela estreitasse os olhos. Um colar. Esse é o colar, o mesmo que a sua mãe usava. A sala explodiu em um frenesi. Clara não conseguiu processar as palavras. O colar tinha um emaranhado profundo de segredos. A sua mãe, ela está em perigo, Clara. E você também. Vão atrás de você porque você é a chave. Espera! A verdade soou como um trovão em sua mente. A chave para o quê? Uma borboleta. Negra de medo decolou em seu estômago e um frio deslizou por sua espinha. Os murmúrios se intensificavam. As pessoas na sala olhavam como se esperassem uma catástrofe. Num movimento rápido, a mulher que estava com eles levantou a mão. Você precisa acordar, Clara. A sua mãe não é apenas uma artista fugindo de escândalos, mas alguém enredada em algo muito mais profundo. As obras dela estão ligadas a um segredo que envolve seu passado. Pelo amor de Deus! O que significa isso? Clara gritou, as perguntas fervilhando. Queria uma resposta, mas o que mais se escondia? Ao mesmo tempo, Rafael, com a respiração ofegante, se adiantou. Por favor, Clara, ele sabia tudo. Seu pai biológico. Ele... E antes que pudesse completar, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era Ana. Ela caiu abruptamente. A expressão no rosto, uma combinação de dor e terror. Não pode ser verdade. Clara sentiu um nó na garganta. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que mais estava prestes a se revelar? E qual o custo disso? O olhar nos olhos de Ana a deixava confusa. E agora, aquele outro segredo despreciável se escondia sob a superfície. A verdade estava à espreita. E esse colar não era apenas um símbolo, mas a conexão para algo muito, muito maior do que qualquer um ali imaginou. E assim, enquanto a confusão e o medo tomavam conta do café, Clara hesitou. A história de sua vida começando a se desdobrar como uma tela, onde cada pincelada começou a revelar não apenas sua identidade, mas também todos os laços que a mantinham unida à sua mãe biológica. O que mais estava por vir? A única certeza era o abismo que estava diante dela e que poderia mudar tudo. Clara estava ali, no limiar de uma tempestade.
A mulher à frente, com a urgência em sua voz, parecia carregar o peso do mundo. Clara, você precisa vir conosco! Mas antes que ela pudesse decidir, o caos irrompeu. Um estrondo ecoou e as janelas do café vibraram. Pessoas gritaram e se agitaram. Clara! Ana gritou, seus olhos cheios de pavor. Precisamos sair agora! O desespero da mãe adotiva acentuava a confusão. Clara ainda estava em choque. A verdade começava a se desdobrar como um filme em sua mente. A mãe biológica. Quem é ela realmente? O que mais você escondeu de mim? Outra explosão. E Clara virou-se para a entrada, onde a mulher, agora mais perto, estava visivelmente inquieta. A sua mãe! Ela não podia ter ficado longe por tanto tempo. Esses anos todos foram um jogo. Um jogo? O coração de Clara disparou. Que jogo exatamente? Ela se sentia como se estivesse se afundando. Que alma você conhecia, Clara? A pessoa que admirava era apenas uma máscara. As palavras soaram como um eco. A sala cheia de espectadores paralisados. Os murmúrios aumentaram. O pânico começava a espalhar-se como um incêndio em palha seca. Você não está falando da minha mãe, está? Clara começou a perceber que algo sombrio se escondia por trás das premonições. A mulher à sua frente respirou fundo. Ela não fugiu. Ela foi forçada a deixar você. Ana, tremendo, olhou para a mulher, uma sombra de desespero passando por seu rosto. Pare com isso! Não é hora para dramatizações. Mas é, Ana. O quê? Você não explicou. O pânico na voz da mulher ecoou em Clara. O café estava cheio de tensão. As conversas diminuíram. Olhares se cruzavam. Precisamos fazer você lembrar, Clara. A realidade não é o que você acha. Naquele instantinho que pareceu durar uma eternidade, a porta do café se abriu novamente e uma figura familiar surgiu. Era Rafael, e aos seus pés, o que parecia ser um objeto que brilhava sob a luz. Clara franziu a testa. A cena diante dela estava girando. Clara! Vem cá! Ele apontou enquanto caminhava, mas tudo parecia tão irreal. O ambiente transformou-se por um momento em estrondo e sombra. A figura com o olhar ansioso de Rafael não estava errada. Algo muito sério estava prestes a acontecer. Rafael! Clara gritou, os gritos de ansiedade dissipando as últimas migalhas de calma que tinha. E então ele levantou o objeto. A luz refletiu diretamente nos olhos de Clara, fazendo com que ela estreitasse os olhos. Um colar. Esse é o colar, o mesmo que a sua mãe usava. A sala explodiu em um frenesi. Clara não conseguiu processar as palavras. O colar tinha um emaranhado profundo de segredos. A sua mãe, ela está em perigo, Clara. E você também. Vão atrás de você porque você é a chave. Espera! A verdade soou como um trovão em sua mente. A chave para o quê? Uma borboleta negra de medo decolou em seu estômago. E um frio deslizou por sua espinha. Os murmúrios se intensificavam. As pessoas na sala olhavam como se esperassem uma catástrofe. Num movimento rápido, a mulher que estava com eles levantou a mão. Você precisa acordar, Clara. A sua mãe não é apenas uma artista fugindo de escândalos, mas alguém enredada em algo muito mais profundo. As obras dela estão ligadas a um segredo que envolve seu passado. Pelo amor de Deus! O que significa isso? Clara gritou, as perguntas fervilhando. Queria uma resposta, mas o que mais se escondia? Ao mesmo tempo, Rafael, com a respiração ofegante, se adiantou. Por favor, Clara. Ele sabia tudo. Seu pai biológico, ele.
E antes que pudesse completar, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era Ana. Ela caiu abruptamente, a expressão no rosto uma combinação de dor e terror. Não, não pode ser verdade. Clara sentiu um nó na garganta. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que mais estava prestes a se revelar? E qual o custo disso? O olhar nos olhos de Ana a deixava confusa. E agora, aquele outro segredo despreciável se escondia sob a superfície. E esse colar não era apenas um símbolo, mas a conexão para algo muito, muito maior do que qualquer um ali imaginou. E nesse momento de caos e gritos, um homem entrou apressadamente, seus olhos fixos em Clara. Você é a única que pode consertar isso. Sua voz era firme, cortante. Clara sentiu um frio na barriga. Quem é você? O que está acontecendo? Clara perguntou. A sensação de urgência crescente. Seu pai, ele não apenas sumiu, ele foi preso. As palavras dele drenaram a cor de seu rosto. Ele está sendo acusado de um crime que pode colocá-la em perigo. Clara mal conseguiu processar. Acusado de quê? Do que você está falando? Do assassinato da sua mãe biológica. O silêncio caiu como uma bomba. Clara ficou paralisada. A revelação cortando fundo. Tudo que ela acreditava estar seguro se desmanchou. Ele não é o que você pensa. Você precisa saber a verdade, Clara. O que acontece a partir daqui pode mudar tudo. As emoções se misturaram em um redemoinho. E naquele instante, a vida de Clara deu uma guinada cruel, transformando seus sonhos, seus traumas e os segredos envolvendo sua origem em um labirinto de desespero que estava apenas começando. Clara estava ali, no limiar de uma tempestade. A mulher à frente, com a urgência em sua voz, parecia carregar o peso do mundo. Clara, você precisa vir conosco! Mas antes que ela pudesse decidir, o caos irrompeu. O estrondo ecoou e as janelas do café vibraram. Pessoas gritaram e se agitaram. Clara! Ana gritou, seus olhos cheios de pavor. Precisamos sair agora! O desespero da mãe adotiva acentuava a confusão. Clara ainda estava em choque. A verdade começava a se desdobrar como um filme em sua mente. A mãe biológica, quem é ela realmente? O que mais você escondeu de mim? Outra explosão, e Clara virou-se para a entrada, onde a mulher, agora mais perto, estava visivelmente inquieta. A sua mãe, ela não podia ter ficado longe por tanto tempo. Esses anos todos foram um jogo. Um jogo? O coração de Clara disparou. Que jogo? Exatamente! Ela se sentia como se estivesse se afundando. Que alma você conhecia, Clara? A pessoa que admirava era apenas uma máscara. As palavras soaram como um eco. A sala cheia de espectadores paralisados. Os murmúrios aumentaram. O pânico começava a espalhar-se como um incêndio em palha seca. Você não está falando da minha mãe, está? Clara começou a perceber que algo sombrio se escondia por trás das premonições. A mulher à sua frente respirou fundo. Ela não fugiu. Ela foi forçada a deixar você. Ana, tremendo, olhou para a mulher. Uma sombra de desespero passando por seu rosto. Pare com isso, não é hora para dramatizações. Mas é, Ana, o que você não explicou? O pânico na voz da mulher ecoou em Clara. O café estava cheio de tensão. As conversas diminuíram. Olhares se cruzavam. Precisamos fazer você lembrar, Clara. A realidade não é o que você acha. Naquele instantinho que parecia durar uma eternidade, a porta do café se abriu novamente.
e uma figura familiar surgiu. Era Rafael, e aos seus pés o que parecia ser um objeto que brilhava sob a luz. Clara franziu a testa. A cena diante dela estava girando. Clara, vem cá! Ele apontou enquanto caminhava, mas tudo parecia tão irreal. O ambiente transformou-se por um momento em estrondo e sombra. A figura com o olhar ansioso de Rafael não estava errada. Algo muito sério estava prestes a acontecer. Rafael! Clara gritou, os gritos de ansiedade dissipando as últimas migalhas de calma que tinha. E então ele levantou o objeto. A luz refletiu diretamente nos olhos de Clara, fazendo com que ela estreitasse os olhos. Um colar! Esse é o colar! O mesmo que a sua mãe usava! A sala explodiu em um frenesi. Clara não conseguiu processar as palavras. O colar tinha um emaranhado profundo de segredos. A sua mãe? Ela está em perigo, Clara. E você também. Vai atrás de você porque você é a chave. Espera! A verdade soou como um trovão em sua mente. A chave para o quê? Uma borboleta negra de medo decolou em seu estômago e um frio deslizou por sua espinha. Os murmúrios se intensificavam. As pessoas na sala olhavam como se esperassem uma catástrofe. Num movimento rápido, a mulher que estava com eles levantou a mão. Você precisa acordar, Clara. A sua mãe não é apenas uma artista fugindo de escândalos, mas alguém enredada em algo muito mais profundo. As obras dela estão ligadas a um segredo que envolve seu passado. Pelo amor de Deus, o que significa isso? Clara gritou, as perguntas fervilhando. Queria uma resposta, mas o que mais se escondia? Ao mesmo tempo, Rafael, com a respiração ofegante, se adiantou. Por favor, Clara. Ele sabia tudo. Seu pai biológico. E antes que pudesse completar, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era Ana. Ela caiu abruptamente, a expressão no rosto uma combinação de dor e terror. Clara sentiu um nó na garganta. E qual o custo disso? Olhar nos olhos de Ana deixava confusa. E agora, aquele outro segredo despreciável se escondia sob a superfície. A verdade estava à espreita, e esse colar não era apenas um símbolo, mas a conexão para algo muito, muito maior do que qualquer um ali imaginou. E nesse momento de caos e gritos, um homem entrou apressadamente, seus olhos fixos em Clara. Você é a única que pode consertar isso. Sua voz era firme, cortante. Clara sentiu um frio na barriga. Quem é você? Que está acontecendo? Clara perguntou, a sensação de urgência crescente. Seu pai? Ele não apenas sumiu, ele foi preso. As palavras dele drenaram a cor de seu rosto. Ele está sendo acusado de um crime que pode colocá-la em perigo. Clara mal conseguiu processar. Acusado de quê? Do que você está falando? Do assassinato da sua mãe biológica. O silêncio caiu como uma bomba. Clara ficou paralisada, a revelação cortando fundo. Tudo que ela acreditava estar seguro se desmanchou. Ele não é o que você pensa. Você precisa saber a verdade, Clara. O que acontece a partir daqui pode mudar tudo. Uma agitação tomou conta do café. As pessoas começavam a murmurar entre si, olhos arregalados em choque. Clara olhou para Ana, que ainda estava estirada no chão. Seu coração acelerou, batendo forte. Mãe, o que está acontecendo? Isso não pode ser verdade! Ana, ainda no chão, levantou a mão devagar, lágrimas rolando pelo rosto.
Clara, eu não pude te falar. Eu tinha medo. Sua voz estava cheia de emoção. Medo de quê? Clara perguntou, a voz tremendo. O que mais ela não sabia? Foi então que o homem se adiantou, pegando o colar brilhante das mãos de Rafael e levantando-o acima da cabeça. Esse colar tem mais do que você imagina. Ele guarda a verdadeira identidade de quem você é. Clara sentiu uma onda de calor e confusão. O ar parecia carregado, pesado de segredos e sombras. Quando o homem começou a falar, Clara percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. A sua mãe? Ela não só era uma artista incrível, ela era parte de uma linhagem de protetores de um poder antigo. E seu pai tentou usá-lo para seus próprios fins. As palavras dele eram como um soco no estômago. Protetores de quê? Clara insistiu, incapaz de lidar com a intensidade do momento. Sua mente girava e ela sentia que o que estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. Um poder que, se cair em mãos erradas, pode causar uma catástrofe. Sua mãe se isolou para proteger você. Mas agora, eles vieram atrás de você. Você é a única que pode impedir isso, Clara. A tensão na sala crescia. E Clara começou a compreender que a tensão à sua volta não era apenas sobre escândalos ou segredos. Era sobre uma luta muito maior. Antes que ela pudesse reagir, uma figura encapuzada entrou no café, sua presença drenando o ar. Clara sentiu um frio na espinha. O olhar daquele estranho estava fixo nela, como se toda a sua existência dependesse do que aconteceria a seguir. Clara, a voz da figura soou como um trovão. O que você fizer a partir de agora determinará o destino não apenas da sua família, mas do mundo. O coração de Clara disparou. Tudo o que ela achava que sabia se desvaneceu. Ela estava no centro de algo maior. E a sensação de pavor, misturada com determinação, queimava dentro dela. O que mais estava por vir? O que mais não sabia? Clara estava ali, no limiar de uma tempestade. A figura encapuzada diante dela parecia carregar o peso do mundo. Clara! A voz da pessoa soou como um trovão. O que você fizer a partir de agora determinará o destino não apenas da sua família, mas do mundo. O coração de Clara disparou, pulsando. Em sintonia com o terror crescente na sala. Todos os olhares estavam fixos nela, a tensão quase palpável, como se houvesse um fio prestes a se romper. Ela não sabia se deveria correr ou enfrentar a verdade. E então, no instante em que a multidão parou para respirar, uma explosão de luz iluminou a entrada do café. Uma figura emergiu da luz ofuscante, parecendo deslocada. Era uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos desesperados. Clara, você precisa ouvir! Sua voz ressoou. E então, antes que alguém pudesse reagir, ela puxou a capuz para trás, revelando um rosto que Clara conhecia bem. Lia! Clara gaguejou, confusa. Lia, sua melhor amiga desde a infância, estava ali, seu olhar preenchido com uma mistura de pânico e determinação. O que você está fazendo aqui? Mas não houve tempo para perguntas. Lia avançou e agarrou o colar, o mesmo que Rafael estava segurando, e o segurou entre os dedos trêmulos. Não! Isso não deveria estar aqui, não agora! O desespero em sua voz fez Clara sentir um calafrio. Lia, o que está acontecendo? Clara perguntou, mas Lia não respondeu. Em vez disso, ela olhou para a mulher encapuzada. Você não sabe! Ele vai destruí-la. O silêncio se instalou novamente. O rosto da mulher encapuzada empalideceu. Ele está aqui?
Não pode ser. Precisamos ir agora. Rafael e Ana trocaram olhares, enquanto Clara sentia as engrenagens da sua mente girarem. Quem é ele? O que você está dizendo, Lia? O nó na garganta de Clara estava quase insuportável. E, de repente, o ambiente ao redor deles começou a tremer. O estrondo súbito e ensurdecedor fez os copos tremelicar. Mas ninguém se atreveu a se mover. O que poderia ser tão aterrador que deixaria Lia tão apavorada? Ele não pode descobrir que você é a chave. Se ele souber, tudo estará perdido. Lia implorou, o rosto contorcido de dor. O terror nas palavras dela fez o peito de Clara se apertar. Lia, você sabe alguma coisa que não me disse? A voz de Clara saiu entrecortada. O que está acontecendo? O que você sabe sobre minha mãe? A mulher encapuzada parecia hesitar. Lia, você precisa parar! Se você revelar tudo isso... Mas Lia estava incontrolável. Clara, ouça! O seu pai biológico não é quem você pensa. Ele tem um passado sombrio e sua mãe estava tentando proteger você dele. A revelação caiu como um raio. O coração de Clara disparou. Vocês estão dizendo que meu pai é perigoso? Mais do que você pode imaginar? A voz de Lia estava carregada de emoção e desespero. Clara não conseguia processar. O homem que ela pensava ter perdido, que era uma parte de sua história, agora estava atado a algo tão obscuro. A mulher encapuzada se virou e começou a recuar. Precisamos sair! Se eles chegarem até você, isso tudo terá sido em vão. E nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, com um olhar ameaçador. Clara sentiu os olhos dela se arregalarem. Aquela entrada era a última coisa que ela precisava. Clara! Um dos homens gritou, e o senso de urgência explodiu no ar. Vá com eles! A sala estava em caos. E o coração de Clara parou quando percebeu que as respostas que ela tanto buscava estavam agora sendo levadas por forças além de seu controle. Não, Clara, não! Lia gritou, desesperada, enquanto os homens avançavam. E foi ali no último momento que Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. A realidade começou a desmoronar ao seu redor e, em meio ao caos, Clara entendeu que a batalha pela verdade estava apenas começando. O que mais estava escondido? E quem de fato ela poderia confiar? A pergunta a atingiu como uma maré alta. Enquanto o destino a puxava para um abismo que nunca sonhou existir, Clara estava ali no limiar de uma tempestade. A figura encapuzada diante dela parecia carregar o peso do mundo. Clara, a voz da pessoa, soou como um trovão. O que você fizer a partir de agora determinará o destino não apenas da sua família, mas do mundo. O coração de Clara disparou, pulsando em sintonia com o terror crescente na sala. Todos os olhares estavam fixos nela. A tensão quase palpável, como se houvesse um fio prestes a se romper. Ela não sabia se deveria correr ou enfrentar a verdade. E então, no instante em que a multidão parou para respirar, uma explosão de luz iluminou a entrada do café. Uma figura emergiu da luz ofuscante, parecendo deslocada. Era uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos desesperados. Clara! Você precisa ouvir! Sua voz ressoou, e então, antes que alguém pudesse reagir, ela puxou a capuz para trás, revelando um rosto que Clara conhecia bem. Lia! Clara gaguejou, confusa. Lia, sua melhor amiga desde a infância, estava ali, seu olhar preenchido com uma mistura de pânico e determinação. O que você está fazendo aqui?
Mas não houve tempo para perguntas. Lia avançou e agarrou o colar, o mesmo que Rafael estava segurando, e o segurou entre os dedos trêmulos. Não! Isso não deveria estar aqui! Não agora! O desespero em sua voz fez Clara sentir um calafrio. Lia, o que está acontecendo? Clara perguntou, mas Lia não respondeu. Em vez disso, ela olhou para a mulher encapuçada. Você não sabe! Ele vai destruí-la! O silêncio se instalou novamente. O rosto da mulher encapuzada empalideceu. Ele está aqui? Não pode ser! Precisamos ir! Agora! Rafael e Ana trocaram olhares, enquanto Clara sentia as engrenagens da sua mente girarem. Quem é ele? O que você está dizendo, Lia? O nó na garganta de Clara estava quase insuportável. E de repente, o ambiente ao redor deles começou a tremer. Um estrondo súbito e ensurdecedor fez os copos tremelicar, mas ninguém se atreveu a se mover. O que poderia ser tão aterrador que deixaria Lia tão apavorada? Ele não pode descobrir que você é a chave. Se ele souber, tudo estará perdido. Lia implorou com torcido de dor. O terror nas palavras dela fez o peito de Clara se apertar. Lia, você sabe alguma coisa que não me disse? A voz de Clara saiu entrecortada. O que está acontecendo? O que você sabe sobre minha mãe? A mulher encapuzada parecia hesitar. Lia, você precisa parar. Se você revelar tudo isso. Mas Lia estava incontrolável. Clara, ouça! O seu pai biológico não é quem você pensa. Ele tem um passado sombrio. E sua mãe estava tentando proteger você. Dele, a revelação caiu como um raio. O coração de Clara disparou. Vocês estão dizendo que meu pai é perigoso? Mais do que você pode imaginar. A voz de Lia estava carregada de emoção e desespero. Clara não conseguia processar. O homem que ela pensava ter perdido, que era uma parte de sua história, agora estava atado a algo tão obscuro. A mulher encapuzada se virou e começou a recuar. Precisamos sair. Se eles chegarem até você, tudo terá sido em vão. E nesse momento, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, com um olhar ameaçador. Clara sentiu os olhos dela se arregalarem. Aquela entrada era a última coisa que ela precisava. Clara! Um dos homens gritou, e o senso de urgência explodiu no ar. Vá com eles! A sala estava em caos, e o coração de Clara parou quando percebeu que as respostas que ela tanto buscava estavam agora sendo levadas por forças além de seu controle. Não, Clara, não! Lia gritou, desesperada, enquanto os homens avançavam. E foi ali, no último momento, que Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. O pânico se instalou, e a mulher encapuzada fez um gesto, murmurando palavras que parecia não entender. A atmosfera se encheu de uma energia pesada. Clara se sentiu puxada em direções opostas. Um lado puxava pela segurança, enquanto o outro queria desvendar a verdade. O ar estava cheio de tensão. A situação se desenrolando como um filme de terror. E então, no auge do caos, um grito. Clara, não confie nela! Uma voz familiar ecoou entre os gritos. O choque a atingiu como um soco. Era Ana. E seus olhos estavam cheios de desespero. O olhar da mãe adotiva parecia dizer tudo. Você não conhece a verdadeira história! Ana sussurrou, sua expressão refletindo uma súbita dor. Ela está mentindo! Do que você está falando? Clara gritou, completamente atordoada. O trecho de chão sob seus pés parecia desmoronar. E foi então que a verdade despencou. A mulher encapuzada tirou a máscara e revelou o rosto de sua mãe biológica.
A alegria e o terror se misturaram em uma onda avassaladora. Clara, eu sou eu. Eu voltei. Clara ficou sem palavras. Paralisação se instalou por um instante. O que você fez? Por que foi embora? Porque eu precisei proteger você. A mulher respondeu, e a sala pareceu girar. Ele está vindo, e não pode saber que você está aqui comigo. Quem está vindo? Clara ofegava, o mundo se desvelando em vistas caleidoscópicas em sua mente confusa. Mas o tempo estava se esgotando. Os homens avançavam. Clara, confia em mim! Gritou a mulher. Clara se viu frente a uma decisão fatídica. O que escolher? A verdade ou a segurança? E então uma explosão de luz e sombra irrompeu na porta. O som do vidro quebrando ecoou, enquanto todos os olhares se viravam. Agora, Clara, vá! As palavras dela a atordoavam. Em meio ao caos, Clara sentiu a chance de desprender. E com um último olhar para Lia e Ana, a verdade a atingiu como um raio. Tudo que acreditava ser real estava mudando. Diante de um abismo de incertezas, ela deu o primeiro passo, deixando o que sabia para trás. E à medida que a porta se fechava atrás dela, uma nova realidade a aguardava, cheia de segredos ainda mais profundos. A pergunta pairava no ar. Quem poderia confiar quando tudo o que sabia poderia ser uma miragem? E que mais estava prestes a ser revelado? Clara estava ofegante, com o coração pulsando como um tambor em sua caixa torácica. A polícia entrava pelo café e ela sentiu que o tempo estava escorrendo entre seus dedos. A figura encapuzada a fitava com olhos cheios de desespero. Clara, precisamos ir agora! Os homens de preto avançavam. E a mulher que se revelara como sua mãe biológica estava prestes a fazer o impensável. Vá, Clara, vá para a saída! O pânico na voz dela era palpável e Clara sentiu um nó na garganta. Cada segundo se estendia como uma eternidade. Lia, Ana, Rafael! Clara gritou. Seus amigos estavam paralisados, mas naquele momento a instintiva vontade de proteger sua mãe biológica falava mais. Alto! Nós temos que sair! Rafael, ainda em choque, olhou para Ana. Estava se recuperando lentamente. O verdadeiro perigo é ele. Esse homem que está vindo atrás de você. A urgência na voz dele soou como um alarme em sua mente. Mas quem era ele? O que todas essas revelações significavam? O colar, Clara, é a chave, gritou Lia, estendendo a mão. Ele pode proteger você! Mas palavras se precipitaram e Clara rapidamente se virou. O brilho do colar refletia uma luz misteriosa que parecia pulsar com um ritmo próprio. Ana, agora de pé, fez um gesto desesperado. Clara, antes que seja tarde demais, você precisa decidir. Não podemos continuar assim. As espirais de emoção a cercavam. O que mais estava em jogo? As respostas pareciam tão próximas, mas tão distantes. Desesperada, Clara agarrou o colar. O que eu preciso fazer? Sussurrou, olhando para sua mãe biológica. Uma onda de determinação a inundou. Ela não poderia ser apenas uma espectadora em sua própria vida. Confie em mim, eu explico depois. A mulher parecia mais verdadeira, mais próxima do que nunca. Mas a dúvida ainda permanecia. Clara olhou para os homens que se aproximavam, prontos para levá-la, e a adrenalina tomou conta. Agora! Gritou a mulher, puxando Clara para fora do café. As portas se abriram e uma lufada de ar gelado a atingiu. Clara hesitou. Era um salto no desconhecido. Mas, mesmo assim, seu coração clamava por liberdade. Enquanto corriam, o som do caos atrás delas desaparecia lentamente.
Os gritos e confusões tornaram-se brisas ao longe. Era como se o mundo exterior estivesse se distorcendo em um redemoinho. Ao chegarem a uma esquina, pararam ofegantes. Precisamos ser rápidas, disse a mãe. Ele está mais perto do que imaginamos. E sem aviso, as palavras dela se tornaram verdade quando um grupo de homens apareceu no final da rua. Muitos deles já estavam se aproximando. Clara sentiu o medo tomar conta novamente. O que vamos fazer? Use o colar. Você pode fazê-lo. Ele foi feito para te proteger. A determinação nos olhos de sua mãe a encorajou. Mas ainda assim, um frio percorreu sua espinha. Você precisa acreditar. E então, enquanto o grupo se aproximava, Clara sentiu uma energia no colar. Era quase como se ele respirasse com ela, pulsando em ritmo acelerado. Você é poderosa, Clara. A força está dentro de você, disse a mãe, segurando sua mão com firmeza. Clara, sentindo-se em um momento de revelação, respirou fundo e com um movimento. Decidido, ergueu o colar. Uma luz radiante envolveu a rua enquanto a energia que emanava dele se conectava com ela. A luz cresceu como uma onda poderosa, arcando ao redor dos dois. Os homens hesitaram, confusos e intrigados. Clara olhou para a mãe e, em um movimento arriscado, usou essa energia para empurrar os intrusos para longe. A luz se materializou em uma barreira ao redor delas. E com isso, elas estavam livres. Clara e sua mãe biológica se afastaram. A conexão entre elas se estreitando com cada passo. Mesmo no meio da confusão, algo novo e verdadeiro estava nascendo. À distância, os gritos e barulhos aumentaram novamente. Mas Clara sabia que a batalha ainda não estava vencida. Era apenas o começo de uma jornada cheia de incertezas. O que mais elas precisariam enfrentar? O que a verdade realmente significava? Mãe, precisamos conversar sobre tudo isso. Clara começou, mas já estavam em movimento, buscando respostas. E assim, enquanto um novo caminho se abria diante delas, Clara não pôde deixar de sentir uma mistura de medo e esperança. Ela estava prestes a descobrir quem realmente era e o que estava reservado para o seu futuro. Ei, antes que a história acabe, precisamos conversar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Estamos apenas começando.